Mas eu prometi logo antes de terminar o primeiro bloco, que agora o Padre Guido contaria para a gente uma história interessante que aconteceu com o Padre Pio no ano de 1959. Né? Lembrando, as aparições de Nossa Senhora de Fátima, no ano de 1917, elas ocorreram, né? Como todos nós sabemos. O Padre Pio era jovem. O Padre Pio nasceu no ano de 1887, portanto, ele era jovem ainda em 1917. Então, ele sempre deu crédito, né? A gente lê e aprende que o Padre Pio sempre deu crédito às aparições de Nossa Senhora de Fátima. E teve um episódio interessante que aconteceu com o próprio Padre Pio e a Virgem de Fátima no ano 1959. Conta pra gente essa história, Certo. Padre Guido. Em primeiro lugar, é bom comunicar aos nossos amigos telespectadores que as condições de vida, de saúde de Padre Pio nunca foram das melhores. Inclusive, quando ele era seminarista e também jovem sacerdote, teve que passar vários anos, não meses, mas anos em família. E aconteceu um fenômeno meio estranho. Quando ele ficava em família, melhorava. Quando voltava para o convento, piorava a situação. Foi um vai e vem meio estranho, né? E que até hoje não tem uma resposta. Deixa eu só abrir um parênteses, não gosto de interromper o senhor, mas tem uma passagem também relacionada à relação dele com Nossa Senhora nesse período, que parece que o Padre Pio pedia à Virgem Maria que o curasse, para que voltasse logo para o convento. Né? E Nossa Senhora um dia fica brava com ele, para de aparecer a ele, some por um tempo. Até que um dia ele faz uma oração suplicando à Virgem Maria, dizendo: olha, eu só pedi isso para que eu voltasse logo para o convento e que também fosse me retirar dos estigmas, já que ele naquele período já tinha recebido os estigmas, por obediência aos meus superiores e ao meu diretor espiritual. Não foi por minha vontade. E só aí, então, Nossa Senhora volta a aparecer com ele. Lembrando esse episódio que o senhor estava contando agora há pouco. Padre Guido. Exato. Inclusive, os primeiros 6 anos de sacerdócio de Padre Pio, ele passou ajudando o pároco da sua cidade, porque não tinha boas condições físicas. Né? Agora, o que aconteceu no ano 1959? Uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Fátima marcou presença em várias cidades da Itália. Foi uma peregrinação pousando nas várias cidades 2, 3 ou até 4 dias, para que tantos fiéis pudessem ter a alegria de ver uma réplica da imagem oficial de Nossa Senhora de Fátima. E na peregrinação desta imagem foi colocada também a cidade perto de San Giovanni Rotondo, a cidade de Foggia, né? O Padre Pio aceitou a notícia, preparou os fiéis para este encontro, mas dentro de si, mesmo com uma saúde não das melhores, ele desejava ver Nossa Senhora, aspirava a ver Nossa Senhora bem de perto, né? E olha, o projeto de Deus supera a nossa expectativa, né? Aconteceu que na última hora, o bispo da cidade de Foggia, conhecendo a santidade de Padre Pio, decidiu ceder o seu lugar para que a imagem chegasse bem perto do convento onde estava o Padre Pio, para dar ao Padre Pio a possibilidade até de um beijo à imagem, como aconteceu de verdade, né? O povo não reclamou, porque todos apreciavam o Padre Pio. E entre Foggia e Padre Pio colocamos 23, 24 quilômetros, não é uma grande distância. Mas o fato foi extraordinário, como Nossa Senhora, sem ter Padre Pio feito algum pedido oficial, parou lá. Ele não estava em condições de ir até a cidade de Foggia devido às suas condições. A doença estava bem pesada naquele momento. Estava, sobretudo dos pulmões, né? Que dificultavam até a maneira do Padre Pio respirar. Chegou a imagem, ele foi até carregado, Padre Pio chegou bem na frente da imagem de Nossa Senhora, venerada na cidade, na igreja matriz, chegou até sentado na frente de Nossa Senhora a puxar a reza de um terço e teve a grandíssima alegria de ver as pessoas que mexeram com a imagem de Nossa Senhora, abaixaram para que ele pudesse dar um beijo aos pés de Nossa Senhora. E, digamos a verdade, que Padre Pio esperava mesmo que acontecesse
a cura da sua doença. Não aconteceu. Ele se retirou em silêncio para o seu convento, sempre com grande devoção, mas um pouquinho amargurado, digamos assim, né? E quando ele percebeu o barulho do helicóptero que começava a levantar o voo com a imagem de Nossa Senhora, ele soltou uma frase que vários padres ouviram. Mas como? Você veio até mim. Eu fiz um grande esforço, mesmo não tendo condições. Cheguei perto de você com tanta fé. Rezei o texto, beijei os teus pés, porque te quero de verdade muito bem. E você não fez nada para mim. Vai embora, vai me deixar assim? Me deixa assim. Isso que estou contando é tudo documentado. De repente ele sentiu um calor extraordinário dominar o seu corpo. O joelho que estava quase caindo, não ficava nem de pé, fortalecidos, o corpo ficou bem estruturado. E ele soltou uma frase em língua italiana: sono guarito, estou curado. Estou curado. E, de repente, ainda ouvindo o barulho de helicóptero, ele foi na janela. E aí aconteceu uma coisa que nem o piloto do helicóptero soube explicar depois. Mesmo não tendo ventos contrários, quase de uma maneira instintiva, sobrevoou o convento por 3 vezes. Deu 3 voltas sem que ele fizesse nada no helicóptero. Com total segurança, inclusive. O Padre Pio ficou olhando e acenando ao mesmo tempo a Nossa Senhora, que passava por 3 vezes em cima do seu convento e depois continuou o seu voo até a cidade onde devia pousar. E Padre Pio ficou curado, né? Ficou completamente curado, gente, uma cura extraordinária que surpreendeu. Olha que Padre Pio era muito seguido pelos médicos, né? Também. Me parece, Padre Guido, se não me falha a memória, que foi justamente quando a imagem de Nossa Senhora de Fátima chegou na Itália que a doença se intensificou. Sim. Quer dizer, no período que Nossa Senhora chegou na Itália, ele piorou. E depois acontece tudo isso que o senhor acabou de narrar de uma maneira tão bonita, né? Na hora de ir embora, falou, agora a senhora vai me embora, vai me deixar assim? Né? Exato. E aí aconteceu a cura, né? Aconteceu, exato, uma cura espontânea e completamente extraordinária. Ele se sentiu novamente em plenas forças físicas de poder continuar a sua missão de evangelizar, sobretudo através do sacramento da confissão, e de orientar. Nunca cansava de orientar os fiéis a encontrar no rosário a força de vencer diante da cilada do inimigo. Talvez por isso que dizem que ninguém entendeu tão bem as aparições de Fátima quanto o Padre Pio. Né? Parece que ele deu uma resposta de uma maneira mais completa a todos esses fenômenos relacionados à Nossa Senhora de Fátima. Sim, porque ele acreditou e tornou seu, digamos assim, esta ordem de Nossa Senhora de rezar o terço todos os dias. É um pormenor, diácono. Obrigado por esta sua colocação. Nas 6 aparições de Nossa Senhora em Fátima, a frase que se repete em cada uma das 6 aparições é: reze no terço todos os dias. Nossa Senhora que dá esta ordem explícita, a oração do terço diário. E digamos a verdade, gente, que não é difícil obedecer a Nossa Senhora. Se eu fizesse, não digo uma palavra, uma confissão aberta, mas daqui a 2 meses, diácono Eric, completo 47 anos de sacerdócio. Com toda a sinceridade diante de Jesus e de Nossa Senhora, digo para vocês, também prezados amigos telespectadores, que não chego a contar nos dedos de uma mão os dias que não rezei o terço em 47 anos de vida sacerdotal. Menos de 1/3 nunca. Mais de 1/3 quase todos os dias.